Demon Slayer acabou de acabar, certo? Tivemos aí um encerramento do arco do treinamento dos Hashiras e vamos aqui comentar sobre coisas boas que tivemos nesse arco, sobre coisas ruins que tivemos nesse arco, depois da vinheta. E por falar em coisa boa, eu tenho uma lista praticamente infinita pra puxar aqui pra vocês. Uma lista com mais de 1.500 razões, que são nossos queridíssimos cursos da Alura. Cara, é o seguinte, são mais de 1.500 cursos dentro da área de tecnologia pra você aprender. Não é o trem infinito de Demon Slayer, mas é o conhecimento infinito da Alura. Olha aí, olha aí, olha aí. Seja dentro da área de programação, qualquer um tipo de linguagem que você possa imaginar, pra área de inteligência artificial que vem se expandindo cada vez mais e se relacionando com outros temas, área de ciência de dados, gestão e inovação, até mesmo coisas relacionadas a design, UX e por aí vai. Esses cursos, lembrando, você entra na escola com uma única assinatura e tem acesso a todo esse conhecimento infinito, esses mais de 1.500 cursos e aumentando. Quando a gente começou a falar da Alura aqui no canal, eram mais de 900 cursos, mais de 1.000 cursos, talvez mais de 800 cursos, já tem mais de 1.500, sabe? Quem começou a fazer lá e continuou fazendo, não conseguiu acompanhar a quantidade de cursos que está sendo lançado. E tem desconto, porque eu não tô aqui pra fazer você dar bobeira. Você não vai dar bobeira. Tem desconto com o link que está na descrição desse vídeo, alura.tv/cronosfera, pra te ajudar a iniciar essa jornada e se tornar o Hashira do conhecimento. Caraca, acabei de criar um termo. Agora eu tô até pensando numa outra coisa interessante pra gente fazer. Vai lá, não dá bobeira. Bom, vamos lá, vocês pediram mais vídeos pra gente comentar sobre coisas boas e coisas ruins em animes, e agora que tivemos o encerramento desse arco de Demon Slayer, acho que podemos conversar sobre ele. Sate, dou shita mono kana? Omae wa donna sugata o shiteiru? Ubuyashiki. Lembrando, certo, panorama geral sobre Demon Slayer. Guto, começo. Gutinho criança, Gutinho jovem. Achava Demon Slayer legal, não entendia muito bem o hype, muito bem bonito, não sei o que, não sei o que. Gutinho, época do trem infinito, época de Rengoku. Chorou, que nem criança, entendeu mais sobre o hype de Demon Slayer e embarcou nessa. Por mais que às vezes tivessem dificuldades pelo caminho, Gutinho estava sorrindo e, limpando as dificuldades e seguindo em frente, assim como o Rengoku me ensinou, meu Deus do céu. Kokoro o moyase. Terceira etapa, arco do distrito de entretenimento. Guto gostou. Não gostou tanto quanto o Rengoku, mas gostou também. Muito bom ali, principalmente a parte técnica. E quarta etapa, arco dos ferreiros, certo? Que foi legal, mas Guto achou meio merda. Guto achou meio triste, Guto achou meio... E já fizemos um vídeo do começo dessa temporada em que as coisas estavam complicadas e vão começar agora diretamente por isso então. Primeiro ponto negativo, o começo desse arco todo. Rengoku-san no tsuba da. Kotetsu-kun o mamotte kurete arigatou gozaimasu. O arco tem poucos episódios, certo? São 8 episódios, em que o primeiro episódio é um episódio duplo e o último episódio também é um episódio duplo. Então a gente tem ali um total de 10. Eu comecei a assistir, tinha achado legal, principalmente porque eu vi no cinema, né, o começo dessa temporada, mas os primeiros episódios ali não acontecia muita coisa. E tudo que acontecia eu achava meio meh. O começo desse arco definitivamente é infinitamente, com todos os perdões dos trocadilhos aqui, inferior à segunda parte e principalmente aos últimos 3 episódios, 2 episódios no caso, 3 episódios, que são o ápice disso aqui, tanto em questões técnicas quanto em questões narrativas. E eu acho que ter esse começo fraco, que vem depois de um arco que teve uma conclusão meio meia boca, pelo menos pra mim, que foi o arco dos ferreiros, deu aquela dificultada. Confesso que eu tava assistindo, né, eu sempre tento separar essa parte de Guto que está gostando, o Guto que não tá gostando, eu tava separando pra conseguir gostar mais da temporada. Mas eu olhava assim e falava, pô, tá meio ruim esse começo. Porém, isso acaba puxando o nosso ponto positivo, que é a segunda parte. A segunda parte dessa temporada, segunda parte entre aspas, né? Vamos puxar ali o finalzinho da temporada. A temporada é realmente muito curta, não acontece muita coisa. É só o treinamento do Tanjiro. Mas o que a gente vê nesse finalzinho de temporada, não só no último episódio, mas como nos anteriores, e eu acho que pra mim, principalmente nos anteriores, cara, é maravilhoso.
侵入された。 esse finalzinho com essa levada pra gente, tanto narrativa quanto técnica, porque aqui que intensificou mais a parte de treinamento, de luta, os personagens, e o último episódio é realmente, né, porradaria da mais franca possível, da maneira que a gente mais gosta de Demon Slayer, que é simplesmente impecável. Então essa segunda parte com certeza salvou essa temporada, porque pra mim ela tava caminhando pra ser pior ainda do que a do Ferreiro, que eu já não tinha gostado tanto, apesar, né, da parte técnica ser realmente primorosa, mas essa tava indo, porém eles resgataram. Só que nisso, a gente puxa um ponto aqui que... Não um ponto, é um ponto negativo que é pra Demon Slayer no geral, não necessariamente pra esse arco, que você consegue perceber. A diferença é nítida, é gritante de quando uma coisa é boa e quando uma coisa é ruim. O que eu quero dizer com isso? Claro, Guto, é óbvio que você percebe, mas assim, quando você pega um personagem bom e quando você pega um personagem ruim, é uma diferença abismal. Um personagem com uma história meio mais ou menos, parece que foi escrito por uma criança de 6 anos que não sabe muito bem o que tá fazendo. Um personagem bom de Demon Slayer... Você encaixa todo o conceito, você encaixa toda a temática daquele personagem e você fala, caraca, ok, eu entendi porque as pessoas gostam disso aqui, é por conta disso aqui. Todos poderiam ser assim, só que aí você sente essa discrepância no universo por conta de uma falta de coesão até desse clima. E eu acho que isso acaba prejudicando um pouco a obra no geral, porque ela não fica coesa realmente, o termo é coesão. Ela não, parece que não conversa em clima, não conversa em nível, não conversa em tema pra obra, porque fica discrepante. E aí parece que as coisas estão em obras diferentes, personagens que têm dramas que são completamente desbalanceados e descabidos pra estar ali numa posição semelhante. E como positivo, vamos mencionar logo aqui a animação, né? Porque a gente precisa mencionar a animação quando a gente fala de Demon Slayer, que sempre é um desbunde. Dessa vez, mais uma vez, não tanto pro começo, né? O começo é ótimo, lindo, nada de errado, porém, não é aquele show absurdo que a gente tem, por exemplo, na segunda parte, e principalmente no último episódio, no episódio duplo, que é realmente assustador, assim, o nível. Eu sempre fico impressionado com como Demon Slayer consegue empurrar a barreira do que é lindo, a barreira do que é possível se fazer num anime shonen e fazer com que toda a indústria entre em desespero por conta do nível técnico que eles conseguem entregar aqui. E eles não falharam mais uma vez, né? Tá ali as sequências, as partículas, a luta, a movimentação fluida, tudo está bonito mais uma vez. Mais uma vez, impressionante de verdade. Tem uma sequência, quero mencionar aqui, a sequência do Muzan quando ele entra na casa e aí vai ter aqueles negócios de que tá explodindo fogo e tal. Cara, eles meteram o slow motion da explosão e aí você vê, tipo, cada pedaço do cenário sendo explodido, a madeira trincando e voando as farpas, as pedras que estão se rachando, a casa que começa a ser destelhada, você conta as telhas que estão voando, aquela câmera aérea acompanhando tudo em slow motion. É uma coisa impressionante, impressionante. Eu acho que talvez em alguns instantes aqui, algumas sequências, a gente puxou no caso, empurrou o nível de animação ainda mais pra frente, de um estilo até que a gente não, meio que talvez não tivesse no mundo dos animes ainda, nem mesmo dentro do mundo dos filmes. Que inclusive, né, a direção acaba se enquadrando, principalmente nesse último episódio, acaba se enquadrando muito mais pro estilo de filme e tal, com aquela sequência do começo. Mas eu quero comentar um pouquinho sobre a sequência do começo, que é a sequência do episódio penúltimo também. A gente sempre comenta sobre isso quando a gente tá falando de Demon Slayer e de Jujutsu, sobre como as coisas estão ficando modernas, sobre como a direção tá modernizando, sobre como a correção de cor tá modernizando, sobre como o color grade e finalização no geral também estão acompanhando isso frente às tendências que a gente tem na internet, por exemplo. E cara, essa sequência que a gente tem do Muzan entrando na casa, assim, é bonita, mas eu acho esquisita
feita por conta da coesão com o restante do que a gente tem. Porque é realmente uma sequência feita com todos os parâmetros que a gente tem em edits do TikTok. E eu tenho 100% de certeza que foi mirando isso, né? Não é uma coisa, não, pareceu pra acidente. Não. Os diretores olharam, eles sabem que é uma obra moderna, é uma obra que tem conceitos de direção, de edição, de montagem, de ritmo, dessas coisas mais modernas, e aplicaram aqui, né? Ele vai entrando, você vê um monte de glitch, esses glitchzinhos de transição, você vê esse glow que fica pulsando nas cores que estão ali, o luma aqui do negócio fica brilhando e vai pra trás, vai brilha, não sei o que, e aí treme um pouco da imagem e ele vai naquele slow motion. Praticamente toda essa sequência, você consegue imaginar tocando um Brazilian Funk no fundo, e é a sequência do jeito que é. Não precisa editar, não precisa mudar nada. Bota um funk na sequência e pronto. Tá pronta pra postar no TikTok. Eu tentei bater de frente. Eu tentei bater de frente. Se isso é uma coisa positiva ou negativa, assim, eu particularmente acho interessante, né, flertar um pouco com essa modernidade, mas, novamente, eu acho que isso aqui acaba destoando um pouco, principalmente do que a gente tem depois, né, que é essa parte mais filme épico, explosões e etc. E a gente tem editzinho do TikTok aqui, que é um estudo de caso interessante. Eu gosto como estudo de caso, eu gosto que ele exista desse jeito, mas eu não sei se é a melhor forma de se fazer. Por mais que, né, conseguiu dar um hype pra uma cena que eu imagino que talvez não tivesse tanto assim no mangá. Outro ponto positivo, o chefe. O chefe, eu sempre suspeitei desse cara. Eu tô o tempo todo, há muito tempo, dizendo que o chefe é bandido, que o chefe é pilantra, que o chefe é não sei o quê. Mas no fim das contas, o chefe é um cara da hora e ele é um personagem muito interessante. Muito interessante. Muzan, kimi no yume wa nandai? Kono 1000年間 kimi wa ittai? Porque muito da construção quanto a ele, né, fora a revelação que a gente tem ali do envolvimento familiar dele com o próprio Michael Jackson, dessa linhagem dele que vem o tempo inteiro tentando lidar com esse problema, acabar com o Michael Jackson por conta disso, daquilo, pra mim conseguiu ser muito prático essa explicação. Porque eu sempre ficava, pô, mas por que os Hashira estão aí? Por que o Michael Jackson não? Por que o chefe tá aí? Os Hashira seguem esse cara, tudo esquisito. Na hora que ele me contou a história, eu comprei muito fácil. Comprei fácil, entendi, achei que o ritmo da contagem dessa história, dessa exposição pra gente, né, porque ele realmente expõe toda a história de vida dele pra gente. Eu achei que funcionou, principalmente porque ele é um personagem muito delicado em expor essa história, ao mesmo tempo que ele é um personagem perigoso. A sequência do Michael percebendo o que tinha acontecido e comentando sobre o que aconteceu, né, da explosão que rolou lá, sobre ele ter avisado a família ou não, sobre como ele estava calmo, pacífico, falando na tranquilidade, mas por dentro, cheio de serpentes, como uma víbora presa pelo veneno, engasgada pelo ódio, consumido pela raiva, pelo ódio que ele tinha pelo Muzan durante todos esses tempos, esse ódio canalizado de geração a geração, a geração a geração. Cara, isso dá uma profundidade muito da hora pro personagem. E traz um tom mais pesado ali, porque, né, o que aconteceu ali e ter a família dele envolvida no meio, e você fica com essa pulga atrás da orelha, pô, a galera sabia o que ia acontecer? Ou ele planejou isso e decidiu sacrificar todo mundo porque é isso que ele tem que fazer pra enfrentar o Muzan? Mas ele fez isso no silêncio? Aquele cara que parece ser bondoso, aquele cara que ajudou os Hashiras, aquele cara que é pacífico e calmo, ele fez todo esse sacrifício no silêncio? Isso é muito da hora! Isso é muito da hora. Tem que dar meu braço a torcer aqui. O que eu não gostei do Muzan na temporada anterior, por ser uma história meio vagabunda, vampirão, eu gostei do chefe. Comprei o chefe 100%, e se ele quisesse, ele tinha minha espada. Ela tá meio quebrada, né? Você pode ver aqui, mas eu acho que pode ajudar pra alguma coisa. Onore to tsuma to kodomo morotomo bakyaku de keshitobasu. Watashi wa omoi chigai o shiteita. E pra compensar de coisas ruins, vou mandar duas logo aqui na cara de vocês. Duas coisas ruins. Cara, eu sinto que esse arco, no geral, voltando principalmente pra primeira parte, esquecendo esse desenvolvimento impressionante de personagens que temos aqui no final, Demon Slayer acaba se complicando porque todo mundo é bucha. Essa é a verdade.
Todo mundo é bucha, e aí você faz um arco de treinamento de buchas. E você fica, por quê? Porque assim, a gente não viu os Hashiras treinando, a gente viu o Hashira contra, né, um confronto ali, uma vez só, de leve, 2 espadadinhas, e aí chega o Tanjiro e impede aquilo ali. A gente não viu eles treinando. O arco, a gente vê, principalmente depois do episódio 3 ali, o Tanjiro, né, treinando, passando de Hashira, e aí, né, é o arco de treinamento do Tanjiro com os Hashira. Mas assim, é aquilo que a gente comentou, sobre essa questão desses personagens do restante, é todo mundo tão bucha, e é tão ruim o restante dos personagens, porque eles são ruins até em design. É aquele clássico momento de anime em que você tem as pessoas que importam, que tem um design legal, e as pessoas que realmente não importam, que são só uns caras com cabelo curto preto, e aí você vai passando de arco a arco, de Hashira pra Hashira, de treinamento pra treinamento, e o Tanjiro encontra só essa galera de cabelo preto que não importa, e aí você fala, pô, mas é uma instituição inteira de bucha, é uma instituição, não tem um personagem que salva ali, você fica nessa sensação de, pô, esse universo é tão rico, tão legal, poderia ter mais personagens que fossem importantes. Claro que aqui não foi o objetivo, né, da autora quando escreveu essa história, queria dar o destaque ali pro Tanjiro e etc, até porque o Tanjiro já tá nível Hashira aqui nessa situação, e aí você fica tipo, pô, mas é um arco de treinamento com um monte de gente, e nenhum deles vai conseguir trazer uma coisinha mais legal, né, porque também no mangá é um arco de treinamento muito curto, pouquíssimos capítulos, nem tem uma coisa maior, essa uma pretensão maior, mas aqui no anime, já que eles colocaram essa pretensão, demorando mais tempo, utilizando mais tempo de tela, mais desenvolvimento pra isso, poderia, sabe, poderia. E já aproveitar aqui pra meter pau em outra coisa que tá relacionada a isso, junto com os personagens serem bucha em nível de força e serem bucha em desenvolvimento, esse background ser pouquíssimo interessante, qualquer personagem que não seja o Tanjiro, cara, a gente sempre tem que comentar sobre o humor de Demon Slayer. もうそろそろじゃないかな。 Eu gosto, eu tenho meu carinho pra Demon Slayer, a gente gosta de muita coisa, mas eu não sei, pega vocês? O humor de Demon Slayer consegue atingir vocês? Porque, pô, a maioria das sequências que tá lá, trocando as carinhas dos personagens, Zenitsu, e aí vai o Tanjiro, não sei o que, eu fico, pô, mas entendo, eu gosto de vocês, meninos. Sabe aqueles seus amigos que são meio sem graça, mas você continua perto deles porque eles são muito amigos, eles são muito gente fina, só que eles têm aquelas piadas, não é que eles são sem graça, e aí por ser sem graça fica engraçado, é que eles são meio boring com o lado de humor deles. A parte de ser uma pessoa legal é válida 100%, só que eles são... O senso de humor deles é uma merda, pra falar em outras palavras. E eu tenho essa sensação vendo as cenas engraçadas de Demon Slayer, essas partes de alívio cômico, todas essas partes mais leves. E eu sinto que se isso aqui fosse interessante de verdade, daria pra conseguir uma conexão muito maior com a obra. Obviamente não gosto de comparar nada com nada, mas tipo, pô, sei lá, Naruto é uma coisa que a gente tinha uma identificação muito forte, porque a comédia de Naruto é boa. One Piece eu nem preciso dizer, né? Nem vou mencionar porque One Piece tem comédia como um dos focos. Mas quando a gente tem, sei lá, treinamentos, até mesmo em fillers, treinamentos de Naruto, andando com a galera, andando por aqui, com um monte de random, lascado, com um monte de gente. É engraçadinho porque os personagens são engraçados e o tipo de situação que eles são colocados acaba gerando essa graça, ao mesmo tempo que você acompanha o desenvolvimento. Então, esse desenvolvimento com a identificação, com você se sentir bem com aquilo, acaba trazendo essa identidade muito maior pra obra. E eu acho que Demon Slayer, sem sombra de dúvidas, é a parte que mais... Não é a parte que mais peca, mas uma das que mais pecam é conseguir trazer isso pra você através do humor. Já que o humor... Mas pra finalizar, temos que falar aqui sobre o melhor personagem da obra, talvez! Já estamos aqui revisitando e não estamos falando de Rengoku, estamos falando de Gyomei. Namu Amida Butsu. Namu Amida Butsu. Namu Amida Butsu. O que é esse homem? E eu admito que é o personagem que eu achava que ia ser o mais merda de todos. Cara, de todos os Hashiras, eu olhava pra ele, aí tava ele lá, né, com a mãozinha aqui, rezando eu esqueci o nome das negocinhas que ele segura aqui bonitinho, e aí tá lá chorando, lágrimas escorrendo. Eu falei, cara, esse cara deve ser muito chato. De todos os personagens, ele parecia ser o mais chato. O carinha do vento lá também, com a cicatriz, ele é chato mesmo, né? Ele não só parece ser chato. Mas esse parecia ser insuportável. Parecia que tem uma história meio mais ou menos. E aí a gente começou, no arco anterior dos Ferreiros, a gente começou a ter mais background dos Hashira, né? E tem Hashiras ali com a história mais triste, outros com a história bem merda. Alguns backgrounds pro arco anterior foram bem contados, outros não tanto, e outros realmente são bem merda, que é o caso da Hashira do Dango, vou destacar aqui. Inclusive, já destacar mais um ponto negativo, né? Fazendo aqui um apêndice. O treinamento
da Hashira do Dango aqui também é uma merda. Por quê? Por que tudo relacionado a ela nessa obra é ruim? Porque parece que, não sei, parece que foi feito com a má vontade. Todos os outros Hashira, a gente treina, consegue uma coisa da hora, faz um treinamento da hora, consegue Ela esticou as costas do Tanjiro e foi embora. Demorou 2 minutos o treinamento do Tanjiro com ela. O restante teve embate, teve não sei o que. Ela 2 minutos. Mas tá bom, vamos voltar aqui pra parte boa. Voltando pro Gyomei, a gente tem essa situação em que os backgrounds Hashira estavam sendo apresentados, né? Eu já tava com a expectativa mais baixa, assim. Falei, tá bom, esse aqui já não gosto dele, ele tem cara de ser ruim. Cara, é um personagem redondo, inteirinho, coeso. O tema, na hora que explicou o passado dele, né? O passado dele de criando crianças no orfanato, e teve muita desastre, muita morte, muita tristeza, perdeu todo mundo, as crianças que ele amava, as crianças que ele protegia, e no fim das contas ele acabou meio que sendo, entre muitas aspas, traído por uma criança que não tinha entendido ali o que tava acontecendo. E tipo, só de ver o background dele como um cara magro que tava ali naquele negócio e não chorava, e aí depois quando a gente vê a cena dele tendo esse breakdown e começando a chorar, e aí você conecta com o fato de que ele está chorando o tempo inteiro agora, enquanto ele tá agradecendo e treinando e se tornando mais forte pra poder proteger. Cara, nisso dá uma arrepiada. Até o último pelo você arrepia vendo a história desse cara e conectando como o design dele está coeso com a sua história, que por sua vez faz todo sentido com o tema que ele traz no treinamento com o Tanjiro. Porque ele vai trazer ali essa parte de olhar pro Tanjiro e enxergar a criança que fala a verdade ou a criança que fala mentira. A criança que tá sempre pensando nela mesma, afinal de contas ela não entende sobre o mundo. Tipo, isso faz parte das coisas que você espera de uma criança. E no fim das contas, ele é surpreendido pelo Tanjiro, e isso faz com que ele confie no moleque. E aí você conecta isso com a história de vida dele, conecta isso com o design que ele traz e conecta com a mensagem que ele tá trazendo pra obra. E aí, mais uma vez, você fica em choque, porque é muito legal mesmo. 未来に不安があるのは誰しも同じ。君が道を間違えぬよう、これからは Muito legal, muito bem escrito o personagem, tem impacto emocional, tem identificação pra você, pra dentro da história, pra você entender muito bem o tema que ele quer discutir, essa questão de confiança, essa questão do sofrimento que foi trazido e essa questão de, ao mesmo tempo que você vai ficar triste com a coisa que aconteceu, não necessariamente é culpa das pessoas que fizeram isso pra você por razões maiores, né, que é o caso ali da criança e tudo mais. E cara, essa história dele, esse personagem, eu acho que eles conseguem trazer essa parte que eu gosto de Demon Slayer em muitos personagens, assim como a gente mencionou do mestre, que é trazer esses pontos bons, bem explorados, e ao mesmo tempo sempre deixar essa gotinha da dúvida, do questionamento, pra gente ter essa gotinha desse questionamento quanto à moral do mestre por conta do que ele acabou fazendo, ao mesmo tempo que talvez ele não tivesse outra escolha. A gente tem, na temática da exploração do Gyomei, a gente tem essa questão que você fica refletindo, pô, mas a criança acabou mentindo e isso complicou, fazia com que um monte de gente fosse morrer. A gente perdoa isso, mas tudo bem, é uma criança. E você fica refletindo de leve, enquanto você tem que lidar com um monte de outras coisas que vão rolar agora, que, né, começa a luta, começa a sequência, começa esse rush final pra obra, e você tem que lidar com esses sentimentos ao mesmo tempo que você tem que sobreviver. Então isso é uma parte que me pega bastante em Demon Slayer, e eu acho que quando eles conseguem fazer, e eu acho que eu diria até que um destaque pra esse arco, que isso foi bem feito, foi mais feito do que no restante da obra, e isso aqui me pega legal. Arigatou. Douka. Mou kore ijou watashi no taisetsu na kodomo tachi ga shinanai koto o. Me pega legal e me deixa empolgado para os próximos momentos, que teremos, inclusive, caso você não saiba, o lançamento do restante de Demon Slayer, ou quase todo o restante, em 3 filmes. Teremos 3 filmes aí pra frente. Eu me pergunto o porquê, né? Porque, de verdade, se fosse uma temporada maior, eu não sei o quanto... não li o mangá, não sei de nada. Mas se fosse uma temporada um pouquinho maior, aqui me parecia o momento perfeito pra fechar. Me parecia o momento perfeito pra já fechar numa luta ali. Ah, episódio 8, tá bom. Se fosse 14 episódios, 12, 13 episódios, já daria pra fazer uma luta braba, porque a gente já tá no momento épico, e fechar com chave de ouro. O que vai acontecer? Só Deus sabe. Mas deixa aqui nos comentários o que você concorda desses pontos que eu levantei ou que não. O que você mais gostou dessa temporada e o que você não achou tão legal assim. Vamos conversar e vamos ver, né, como é que a gente tá aqui pra essa situação. E quanto tempo vai demorar o próximo filme? Se bem que Demon Slayer não demora tanto, né? Não é que nem uns e outros por aí. Tô curioso. E com medo.